Amém. Amém. Nada é mais precioso, Amém. Senhor Jesus. Amém. Pode tudo acabar. Sim. Aqui Ele estará. Amém. Ó Senhor Jesus, vem socorrer-nos, Senhor. Vem socorrer-nos nas fraquezas, com Tua vida que tem provado cada dia ser suficiente. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa-nos essa noite. Senhor, voltamos para o nosso espírito. Senhor, obrigado por essa palavra, nos restaurar o exercitar do espírito. Como é importante estarmos em nosso espírito. Que capital que nós temos. Nós temos tudo o que precisamos. Oh, Senhor, basta voltar-nos para o espírito. Basta invocar-nos o Teu nome precioso. Senhor Jesus, faz-nos invocar mais Teu nome. Faz-nos andar mais em Ti. Ó Senhor Jesus, ensina-nos mais essa noite, Senhor. Ensina-nos a permanecermos mais em Ti. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu fui muito ganho nessa mensagem, irmãos. Apesar de ela ser uma mensagem longa, né? Ter um esboço grande. Eu fui muito tocado nessa questão de a importância do nosso espírito mesclado, né? O espírito de Deus no nosso espírito. Porque essa é a chave. É como esse hino fala, né? Essa é a chave. E tem um algarismo romano que fala também dessa chave, né? No estudo dessa semana. E a gente vai ver, né, no decorrer do esboço, esse desenvolvimento, né, do próprio Deus triuno, né? Ele era um Deus solteiro, que o irmão fala aqui entre aspas, né? Ele era um Deus sem o seu complemento, né, na eternidade passada, e por fim ele termina como um Deus casado. Mas a chave para tudo isso é estarmos no nosso espírito, né? Tudo acontece quando estamos no nosso espírito. Inclusive, o primeiro algarismo romano, né? Que diz... Não, deixa eu ler o título da semana primeiro, né? Os princípios governantes que precisamos ver e experimentar a fim de possuirmos Cristo como a boa terra. Então, a gente tem visto nesse matinal, irmãos, a realidade do significado da boa terra no Antigo Testamento, né? Então a gente tem visto muitas mensagens que falam sobre as riquezas de Cristo, né? Tipificadas por várias coisas que tinham na boa terra, no Antigo Testamento, lá com o povo de Israel. E aqui essa mensagem, então o irmão traz os princípios governantes que precisamos ver e experimentar. Então, de tudo que a gente viu até aqui, agora o irmão traz os princípios governantes. Então eu fiquei curioso já quando eu li esse título e contente, porque ele vai trazer os princípios. Se eu cumprir os princípios, eu vou possuir Cristo como a boa terra. Então, conforme a gente for andando aqui pelo esboço, a gente vai ver alguns princípios desses, né? O primeiro que o irmão traz aqui no algarismo romano 1 é andar nele. A gente precisa andar no Senhor. Agora, andar no Senhor. O que significa andar no Senhor, né? Porque falar andar em uma pessoa pode parecer estranho, mas a gente vai entender o que significa isso. O algarismo romano 1 diz, portanto, como recebestes o Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Isso está em Colossenses 2,6. Assim como recebemos Cristo, devemos andar nele. Ou seja, a gente não deve só receber o Senhor e tá bom, para por aí. Isso, infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas. Elas recebem o Senhor e tá bom por aí. Mas aí elas vivem uma vida frustrante, porque parece até que elas não receberam o Senhor. Porque se vê cometendo pecados, se vê ainda frustrados com tantas coisas, mas porque não sabem desse um dos princípios governantes aqui. Você precisa, além de receber o Senhor, andar nele. Ou seja, é diferente de um evento passado. Quantos anos atrás cada um de nós recebemos o Senhor? Já faz algum tempo, né? Alguns, outros menos. Mas
não se trata de um evento que aconteceu uma vez na sua vida e acabou por aí. Não, o dia que nós recebemos o Senhor, que cremos no seu nome, né, e recebemos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, a partir dali nós temos que andar nele como a boa terra. Então Ele está sempre conosco. Aquela salvação, ela está sempre conosco, diariamente está conosco. A gente precisa ver e experimentar isso, irmãos. Assim como recebemos Cristo, devemos andar nele. Andar nele é viver, agir, nos comportar e existir em Cristo, a fim de desfrutarmos suas riquezas. Assim como os filhos de Israel viveram na boa terra, desfrutando o seu rico produto. Então, assim, é uma bênção, irmãos, andar nele. Porque quando nós vivemos em Cristo, agimos em Cristo, nos comportamos e existimos em Cristo, além de evitarmos muitos problemas na nossa vida, a gente desfruta das suas riquezas, né? Que é o que está escrito aqui. E é quando, na verdade, desfrutamos das riquezas de Cristo, é que a gente coopera com o plano de Deus, né? Que é edificar a igreja. A letra B diz, a boa terra hoje é Cristo como o Espírito todo inclusivo, que habita no nosso espírito, para ser o nosso desfrute. Então aqui o irmão vai esclarecendo mais e mais o que significa andar em Cristo. Primeiro, nós temos esse tipo, como uma terra que a gente anda e desfruta de todas as riquezas dessa terra. Mas a gente precisa trazer mais e mais para a nossa experiência prática isso. Então, aqui o irmão diz que a boa terra hoje é Cristo como o Espírito todo inclusivo, que habita no nosso espírito, para ser o nosso desfrute. Então, a maneira de eu andar em Cristo é voltar para o meu espírito. É onde o Espírito Santo, né, o Espírito que dá vida, o Espírito todo inclusivo habita. Gálatas 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Né? Esse é o tipo da boa terra. 2 Timóteo 4,22, o Senhor seja com o teu Espírito, a graça seja convosco. E Romanos 8,16 também diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, todos esses versículos embasam esse ponto, né? Eles mostram que, de fato, o Espírito de Deus, o Espírito todo inclusivo, que é a consumação final de Deus, habita dentro do nosso espírito. A gente precisa ver e experimentar isso, irmãos, porque por tanto tempo a gente ouve falar isso e às vezes eu me encontro assim, eu percebo que eu não vi e o tanto que eu devo ver disso ainda, porque o dia que eu realmente ver, como Jó viu, né? Depois de tudo que ele passou, ele não conhecia o Senhor só de ouvir, mas ele via o Senhor, né? Quando eu ver isso, que o próprio Deus triuno habita dentro do meu ser, isso é muito grandioso, muito grandioso. A letra C diz, andar segundo o Espírito e pelo Espírito é o ponto central e crucial no Novo Testamento. Ou seja, esse é o primeiro ponto, né, que o irmão traz aqui, né? O primeiro, eu diria, princípio que o irmão traz. A gente precisa andar segundo o Espírito, em letra minúscula, né, que é o nosso Espírito, e pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. Amém. Esse é o ponto central e crucial do Novo Testamento. Por que isso é tão crucial, irmãos? Porque quando andamos segundo o Espírito e pelo Espírito, tudo acontece espontaneamente. Todas as exigências da lei que nós devemos cumprir, né? Porque nós, como um povo de Deus, alguém que recebeu o Senhor e ama Deus, ama o Senhor, nós queremos que o Senhor volte. Nós queremos expressar o Senhor, nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ele precisa disso, porque a terra ela é tomada pelo inimigo de Deus. Mas ele precisa de um povo que o expresse e que o represente, né? Que tenha esse reino estabelecido na terra. Mas
aqui que mora o grande problema e dificuldade para nós, né? Para eu expressar Deus no meu homem natural, na minha capacidade, é impossível. Eu posso conseguir por alguns minutos, mas é só eu me encontrar numa situação que alguém fale alguma coisa que eu não gostei, é só eu ficar preocupado com alguma questão financeira, é só eu ficar preocupado com alguma doença, qualquer coisa. Pronto, eu já não consigo mais expressar Deus, eu não consigo mais representá-lo, né, aqui. Então, por que é tão crucial andar segundo o Espírito e pelo Espírito? Porque quando andamos segundo esse Espírito que está no nosso ser, ele cumpre espontaneamente as justas exigências da lei por meio de nós. Ou seja, é uma questão de nós descansarmos no Senhor e Ele cumpre tudo por nós. Mas nós precisamos voltar para o nosso Espírito. Esse é a chave, isso é o que nós precisamos aprender, de fato, né, irmãos? Os requisitos que devemos cumprir para que a lei do Espírito da vida, que já está implantada em nós, opere, são 7 que o irmão traz no dia 1. Andar segundo o Espírito, ocupar-nos das coisas do Espírito, que é o quê? Pôr a mente no Espírito. Pelo Espírito, mortificar as práticas do corpo. Ser guiado pelo Espírito como filhos de Deus. Clamar ao Pai no Espírito de filiação. Testificar que somos filhos de Deus e gemer pela plena filiação, a redenção do nosso corpo. E o Agorismo Romano 2 fala ainda mais e explica ainda mais como a gente deve andar segundo o Espírito e pelo Espírito. Ele diz assim: para andar em Cristo, isto é, andar segundo o Espírito e pelo Espírito, como a realidade da boa terra, devemos ver que a chave da comunhão espiritual dos crentes regenerados tripartidos com o Deus triuno consumado é 1 Coríntios 6,17, que diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É muito rico, irmãos, a gente quando gasta tempo lendo, orando os versículos, o Senhor tem condição de realmente infundir em nós o pleno conhecimento, sabe? Que não é só você entender o que está escrito nas letras, mas é realmente os véus serem retirados. Porque quando você lê esse versículo e gasta tempo nele, você fica maravilhado, porque você vê que é possível você se unir com Deus em primeiro lugar. Você se torna um só com Deus. Você já pensou? O Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, quando nós voltamos para o Senhor, voltamos para o nosso Espírito, nós nos tornamos um com o próprio Deus. A expressão que se une ao Senhor se refere a essa união orgânica do crente com o Senhor, que ocorre por meio de crermos nele. Essa união é ilustrada pela união dos ramos com a videira. Não é apenas uma questão de vida, mas em vida. Tal união com o Senhor ressurreto só pode ocorrer no nosso espírito. Não adianta a gente tentar de outra forma, ela só ocorre no nosso espírito. Aqui é até importante a gente perceber que não adianta você tentar convencer alguém com a sua mente e a outra pessoa tentando entender com a mente dela de que ela precisa receber o Senhor. Você tem a abordagem com uma pessoa, né, para pregar o Evangelho, você vai falar com ela, primeiramente ali para ela abrir o coração, mas o Espírito precisa ser transmitido para ela, porque é só quando crê no Espírito que você se une ao Senhor. Não adianta, você não consegue entender isso com a sua mente. E mesmo que você, ok, eu estou entendendo que isso une com isso, acabou.
Ok, isso é um entendimento mental simples que não chega nem perto do nosso espírito. Mas essa união espiritual, né, ela acontece pelo nosso espírito somente. E aí a segunda parte desse versículo que diz um só espírito com ele, né, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, esse um só espírito indica o mesclar do Senhor como o espírito com o nosso espírito. O nosso espírito foi regenerado pelo Espírito de Deus, que agora está em nós e que é um com o nosso espírito. Aí o irmão, no dia 2 aqui, ele transcorre, né? Ele fala sobre essa revelação da Bíblia que nos mostra essa história de amor, realmente, né? Porque você tem o Senhor soberano que criou todas as coisas no início, solteiro, né? Como o irmão vai trazer aqui no outro algarismo romano. Ele passa por todo esse processo que ele passou de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, e por fim se torna o Espírito que dá vida. E aí ele se une em casamento ao homem tripartido, e ele fala aqui: na eternidade sem fim, pela vida divina, eterna e extremamente gloriosa, eles viverão uma vida que é a mescla de Deus com o homem como um só Espírito, uma vida que é sobreexcelente e que transborda de bênçãos e de gozo. É maravilhoso, irmãos. Apocalipse 2 e 3, as cartas às 7 igrejas, você vê sempre o Espírito dizendo às igrejas. Mas quando você vai no capítulo 22, versículo 17, você tem o Espírito e a noiva dizem, vem. Então você vê esse progresso, né? No início é só o Espírito, mas no final você tem o Espírito e a noiva como um. É essa união que a gente está falando aqui, né? É muito rico. E aí nos pontos aqui abaixo desse algarismo, irmãos, os irmãos trazem aqui vários itens do porquê que nós precisamos estar no nosso espírito, né? Nós adoramos Deus Espírito com o nosso espírito. Não tem outra forma de nós adorarmos Deus, né? João 4:24 diz, Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e veracidade. Eu vou ler os pontos aqui para os irmãos e depois eu vou ler uma porção de um livro muito rico que nós temos aqui até na livraria. Mas vamos lá, os pontos dizem assim, fomos regenerados de Deus como Espírito para sermos um só Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós nos tornamos a habitação de Deus no nosso Espírito e o Espírito é o habitante. O Senhor Jesus, como o Cristo pneumático e como o Espírito que dá vida, está no nosso espírito. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao nosso corpo mortal mediante o seu Espírito que habita em nós. Se pelo Espírito fizermos morrer as práticas do corpo, viveremos. Pomos a nossa mente no Espírito para a vida e paz. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, pelo Espírito. Quando andamos pelo Espírito, de modo algum satisfazemos a concupiscência da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andamos, existimos, né, entre parênteses, segundo o Espírito mesclado, para o cumprimento da justiça da lei. Pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, vivemos Cristo e o engrandecemos. Oramos em todo o tempo em Espírito. Somos santificados no Espírito, somos renovados pelo Espírito no nosso Espírito, somos transformados pelo Senhor Espírito à imagem gloriosa de Cristo. E o último ponto, o Espírito como o Deus triuno consumado e a noiva como o homem tripartido transformado, por fim se tornam um casal espiritual, uma mescla da divindade com a humanidade, para ser a nova Jerusalém consumada, para a sua ampliação e expressão eternas, com a glória divina manifestada na humanidade glorificada. Todos esses pontos, irmãos, nos reforçam a importância do Espírito, a importância de estarmos sempre em nosso Espírito, porque tudo
todas as coisas relacionadas a Deus acontecem no nosso espírito. O grande problema é que fazemos muitas coisas para Deus fora do nosso espírito. E até mesmo outras coisas que nem são de Deus, né? Mas nós precisamos ver a importância do nosso espírito e de tudo que acontece nesses pontos, nesses versículos que os irmãos gastaram tempo aqui, ver a importância de sempre estarmos no nosso espírito. E aí, eu estava estudando para a mensagem e eu me lembrei de um capítulo do livro O Espírito com o Nosso Espírito. A gente tem agora aqui, né? O Espírito de Deus, né, maiúsculo, com o nosso Espírito. E o capítulo 8, o título dele é O Exercitar do Nosso Espírito. E eu gostaria de... Eu grifei só as partes que eu queria passar para os irmãos, né, para não ficar muito longo. E eu vou ler para os irmãos, vou comentando para os irmãos aqui, porque é muito rico. É muito encorajador, na verdade, o que o irmão Lee fala aqui. O homem foi criado por Deus com um espírito. E esse espírito é um órgão particular dentro do homem, que funciona para contatar Deus e conter Deus. Então o homem, ele foi criado com esse espírito, né? Gênesis nos diz claramente que na criação de Deus, ele fez algo particular para produzir o nosso espírito. Isso está em Gênesis 2:7. Olha o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha que incrível. Olha como que o homem foi criado. Não tem nada de evolução, né? Mas essa é a forma como o homem foi criado. Deus criou o universo falando. Deus falou e tudo se fez. Olha que versículo rico. Salmo 33:9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Mas, quando Deus chegou à criação do homem, como a gente acabou de ler, ele sopra seu sopro de vida no homem. O nosso sopro não é... O nosso sopro, quando você assopra, né? Quando você sopra para alguém, sopra alguma coisa, o sopro seu não é você mesmo, mas é algo muito íntimo a você, porque sai de dentro de você, não é? É algo muito íntimo. Então, o irmão traz aqui, ó. Da mesma forma, o sopro de vida de Deus não é o próprio Deus, nem o Espírito Divino, nem a vida divina, mas está muito próximo de Deus, próximo do Espírito Divino e próximo da vida divina. Irmãos, isso significa que quando Deus criou qualquer homem, ele soprou para dentro do homem. Ou seja, todo homem tem um espírito. Todo homem tem isso que é muito perto de Deus, muito próximo do Espírito Divino e muito próximo da vida divina. Isso é extremamente grandioso, irmãos. Extremamente grandioso. Como cristãos, agora você recebeu o Senhor, né? Como cristãos, nosso espírito foi regenerado. O que significa ser regenerado? É ser reforçado. Algo mais forte e rico foi adicionado ao nosso ser. Esta é a vida de Deus que foi adicionada ao nosso espírito. Esta adição é um verdadeiro presente. De fato é. Só isso seria suficiente para a gente agradecer ao Senhor e todos os dias, né? Sermos as pessoas mais felizes todos os dias. Hebreus 6:4 diz que nós, crentes, provamos o dom celestial. Olha que incrível, por causa disso. Quando cremos no Senhor Jesus, Deus primeiro nos dá a vida divina. Segundo, Deus nos dá o Espírito Santo. Além disso, Ele nos dá muitas coisas celestiais, como seu perdão, justiça, paz e alegria. Deus nos deu justificação, reconciliação e sua salvação completa. Tudo isso foi dado em adição à vida de Deus e ao Espírito de Deus. Temos um espírito regenerado e reforçado, um espírito muito forte, com um companheiro. Este companheiro é o Deus triuno. O Deus triuno se torna nosso companheiro em nosso espírito. Que espírito enriquecido nós temos! Uma vez que a gente vê essa importância do nosso espírito, a gente tem que criar o hábito do que, irmãos? De exercitar o espírito.
Às vezes, podemos estar em uma situação difícil. Podemos estar doentes ou podemos ter perdido o emprego. Nesse momento, devemos exercitar nosso espírito. Devemos nos forçar a dizer: ó Senhor Jesus. A palavra exercitar implica forçar. Exercitar-se é sempre uma questão forçada. Quando os atletas olímpicos estão se exercitando para praticar ou competir, eles devem ter uma vontade forte. Eles se forçam a exercitar. Se nós cristãos queremos ser fortes e crescer no Senhor, devemos nos forçar a usar nosso espírito. A gente deve forçar, irmãos. Você sabe que forçar-se a exercitar ou usar seu espírito faz de você uma pessoa diferente. 2 Timóteo 1, 6 a 7. Isso aqui é para complementar, é muito rico esses dois versículos. Paulo ele estava preso quando ele escreveu isso, e todas as igrejas da Ásia que ele tinha cuidado, pregado o evangelho, salvo muitos irmãos lá, todas as igrejas da Ásia tinham o abandonado. Só Timóteo estava lá. E Timóteo, no meio das igrejas onde todas tinham abandonado o ministério de Paulo, porque eles tinham, acho que, pensado, né? Ele está preso, nem sei o que vai acontecer, ele não volta mais para cá. Enfim, foram desanimando e deixando o ministério dele. Ele então escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 1, de 6 a 7, assim: por esta razão te lembro que reavives a chama do dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade. Alguns podem pensar que esses versículos não dizem que devemos reavivar nosso espírito, mas que devemos reavivar nosso dom. Mas se você entrar nesses versículos, verá que reavivar a chama do dom é reavivar a chama do Espírito. Porque no versículo ele fala o dom de Deus, e no segundo versículo ele fala porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então você consegue relacionar isso. Temos que conhecer então esse contexto, né, que eu até falei já para os irmãos. Veja assim, veja aqui agora, irmãos. Às vezes você pode sofrer a tal ponto que pode começar a duvidar de Deus e duvidar de sua salvação. Mas, independentemente de quanto você duvide, há uma coisa dentro de você que você não pode negar: seu espírito. Você não é como um animal selvagem. Você tem um espírito. Esse espírito é um problema para Satanás. Independentemente de quanto trabalho Satanás fez e ainda está fazendo, há uma coisa dentro de nós que ele não pode tocar: nosso espírito. Precisamos reavivar a chama do nosso espírito. Se você quer reavivar a chama do seu espírito, você precisa abrir sua boca, abrir seu coração e abrir seu espírito. Você precisa abrir essas 3 camadas do seu ser. Você tem que usar a boca para dizer: ó Senhor Jesus. Mas então você tem que ir mais fundo, usando sua boca com seu coração para dizer: ó Senhor Jesus. Então você precisa ir ainda mais fundo, usando sua boca, com seu coração e com seu espírito, para dizer: ó Senhor Jesus. Isso é para abrir seu espírito de dentro para fora. Então o fogo queima. Você está deprimido? Pode invocar: ó Senhor Jesus. Você vai se elevar, irmãos. Paulo escreveu 2 Timóteo 1, de 6 a 7, de acordo com a sua experiência. Ele lembrou Timóteo de reavivar a chama do dom de Deus dentro dele. Então ele disse que Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha que incrível agora, irmãos. Em vez disso, Deus nos deu um espírito no centro do nosso ser, cercado pelas 3 partes da nossa alma. Os irmãos lembram as 3 partes da alma? A vontade, a emoção e a mente. O espírito dado a nós por Deus é de poder, de amor e de sobriedade, segundo esses versículos. O poder pertence à vontade, o amor à emoção
e sobriedade à nossa mente. Deus nos deu um espírito dessas três coisas, ou seja, nossa vontade deve ser forte, cheia de poder. Nossa emoção deve ser amorosa, cheia de amor. E nossa mente deve ser sóbria, cheia de sobriedade. Isso significa que nosso espírito está conectado à nossa vontade, que é poderosa. Então, sempre que exercitamos nosso espírito, temos que perceber que nossa vontade está envolvida. Nosso espírito é cercado não apenas pela vontade poderosa, mas também pela emoção amorosa e pela mente sóbria. E isso significa que nossa mente não deve ser nebulosa, mas muito clara, muito sóbria. Eu estou terminando, tá, irmãos? Paulo teve a revelação disto e também a experiência. Olha que coisa, isso aqui é do livro, mas bate até com o título da mensagem. Ele viu e experimentou, como está no título aqui, né? Os versículos 6 e 7 de 2 Timóteo 1 são maravilhosos. Estes versículos nos mostram que nós, salvos, temos o capital para viver a vida cristã e a vida da igreja. Este capital é o Espírito dado por Deus. Este Espírito dado por Deus, de acordo com a ordenação de Deus, é cercado pelo poder da nossa vontade, pelo amor da nossa emoção e pela sobriedade da nossa mente. Estes três ajudadores estão cercando o nosso espírito, não para nos deprimir, mas sim para nos elevar e nos ajudar. Se Deus não nos desse um espírito, não teríamos o capital para correr a corrida cristã, mas hoje temos uma grande conta, um grande depósito no banco. Temos um Espírito dado por Deus. Enquanto tivermos o Espírito dado por Deus, temos poder, amor e sobriedade com um céu limpo. Dizer que temos o capital significa que temos a capacidade. Podemos fazer coisas porque temos a capacidade de poder. Não deveríamos dizer que não amamos as pessoas, porque temos a capacidade de amar. Não deveríamos dizer que estamos na escuridão, porque temos a capacidade de sobriedade com um céu limpo. Deveríamos declarar: meu céu não está nublado, meu céu está limpo, porque essa é a nossa capacidade. Olha isso aqui, irmãos. Muitas vezes somos iludidos e enganados pelo inimigo. Dizemos que somos fracos e as coisas estão nubladas. Mas quando dizemos que somos fracos, seremos fracos. Quando dizemos que as coisas estão nubladas, elas ficarão nubladas. Por outro lado, quando dizemos que somos fortes, seremos fortes. Quando dizemos que somos claros, seremos claros. Quando dizemos o que somos, é isso que seremos. Não diga que você é fraco. Se você diz que é fraco, a fraqueza está com você. Mas se você diz que você é forte, a força está com você. Podemos dizer que somos fortes porque temos a capacidade. Lembra, irmãos, a capacidade é o Espírito. Temos o capital. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de sobriedade. Devemos declarar isso e reivindicar isso. Então, teremos tudo. Esta é a nossa porção, esta é a nossa parte legal, designada por Deus, que nos foi atribuída por Deus. Ele termina assim, ó: estou compartilhando isso para salientar que você não deve ouvir o que sente ou pensa. O que sente e o que pensa são completamente uma mentira, uma falsidade. Os cristãos não devem acreditar nisso. Devemos sempre crer, declarar e reivindicar que somos fortes, estamos cheios de amor, podemos amar nossos inimigos, somos bem capazes de amar a todos, estamos muito claros, nosso céu é cristalino. Temos que crer porque temos esse capital. Esta é a nossa capacidade. Devemos reivindicar e declarar: eu sou forte, eu sou amoroso e eu sou claro. Somos abençoados se dissermos isto. Esta é a maneira de exercitar nosso espírito.
Isto é reavivar a chama do nosso espírito. Então oraremos, e quanto mais oramos, mais reavivamos e mais ardor haverá dentro de nós. Sempre que há o reavivar, é o último parágrafo, pequenininho, irmãos, há uma batalha com Satanás. Sempre que você tenta reavivar o seu espírito, há uma batalha com Satanás. É como um exemplo que o irmão dá. Da mesma forma que você tem o fogo, você tem o bombeiro, ele dizia no livro, que fica jogando água para apagar o fogo. E nesse caso, o positivo é o fogo, né? Então, sempre tem o inimigo de Deus para tentar apagar esse fogo. O que significa? Hoje, há muitas coisas que são como água fria, tentando apagar nossa chama interior. Às vezes, um telefonema vem com más notícias. Então alguém vem até você com mais más notícias. Coisas acontecerão em nosso ambiente que podem nos apagar. Naquela hora, temos que lutar. Temos que declarar os fatos. Temos que reavivar a chama do nosso espírito. Então seremos as pessoas mais elevadas. E o irmão Lee, ele diz aqui, seremos as super pessoas. Acho que ele não quis dizer super-homens, né? Mas a gente vai ser super pessoas por causa disso. Já pensou, irmãos? Muito rico, né? Bom, eu vou agora voltar para o algarismo romano 3. Eu só trouxe isso para os irmãos porque esse algarismo romano falava da importância do nosso espírito. E essa porção fala muito dessa importância do nosso espírito e o que nós temos dentro de nós. A gente precisa realmente, irmãos, nos lembrar. E a melhor maneira de nos lembrar é estando nas reuniões. A gente tem um ponto aqui embaixo também do Cristo Corpo, né? Fala da importância de estarmos nas reuniões. Se a gente não está na reunião, a gente não ouve essas coisas. Reunião é uma das coisas, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa ler o ministério. Olha que rico, irmãos. Essas coisas é só gastando tempo com o Senhor. E o mais importante desse ponto, a gente precisa conhecer, a gente precisa ver e experimentar o Espírito que nós temos, irmãos. E esse Espírito mesclado, né, que é o Espírito de Deus no nosso Espírito. O algarismo romano 3 diz, precisamos ver que aquele no qual precisamos andar é o Cristo em seu ministério pleno de 3 estágios. Então, é importante, irmãos, a gente ver isso, né? Esse algarismo romano eu vou passar até rapidamente por ele, mas é muito importante a gente ver que precisamos andar nesse Cristo, né, em seu ministério pleno de 3 estágios, porque é quando a gente conhece, quando a gente sabe quais são esses 3 estágios que Cristo passou, que a gente pode desfrutar mais do que Ele pode fazer por nós. Né? A gente sabe, né, o ministério dele de 3 estágios, encarnação, inclusão e intensificação. Né? Na encarnação, ele trouxe Deus a nós. Não é? Na inclusão, ele nos leva até Deus. E na intensificação, ele intensifica o poder do Espírito para nos auxiliar nessa época que é terrível de degradação da igreja. Né? Então, em Gênesis 1:1, Deus estava sozinho. É claro, Deus, por si só, ele já era rico, perfeito e completo. Mas ele era um Deus que não tinha ninguém que o complementasse. Então ele percebeu, ao criar o homem, que era feito à imagem e semelhança dele, ele percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Né? Isso significa que para ele também não era bom que ele ficasse só. Então nos 4 evangelhos, vemos que a revelação de Deus progrediu de Deus solteiro para Deus encarnado. Né? Ele se encarnou ali. O Deus encarnado foi à cruz, ao passar pela crucificação, ele tornou-se o Deus redentor. Ele venceu a morte, subjugou a morte e saiu da morte. Aí na sua ressurreição, ele tornou-se o Espírito que dá vida. O Espírito como Deus que habita interiormente agora. E no último livro da Bíblia, Deus torna-se o Deus casado, o que significa que ele está incorporado com todo o seu povo redimido. Né? Então agora eu só vou ler os pontos aqui. A revelação central de Deus é a revelação progressiva de Deus na Bíblia. O Deus solteiro, o Deus encarnado, o Deus redentor, o Deus composto, o Deus intensificado, o Deus que habita interiormente e o Deus incorporado.
O Deus incorporado é o Cristo corpo, que por fim consuma-se no Deus casado, o Deus incorporado em última instância, a nova Jerusalém. A gente vai ver o que é esse Cristo corpo aqui que o irmão trouxe, tá? A restauração do Senhor é a restauração de Cristo em seu ministério pleno em 3 estágios: encarnação, inclusão e intensificação. Deus, tornando-se carne, é o Deus solteiro, tornando-se o Deus encarnado e redentor. A carne, tornando-se o Espírito que dá vida, e o Espírito que dá vida, tornando-se o Espírito 7 vezes intensificado, é o Deus composto, tornando-se o Deus intensificado, para ser o Deus que habita interiormente. Amém. A igreja edificada, que se torna o corpo de Cristo e é consumada na Nova Jerusalém, é o Deus incorporado, o Cristo corpo, que consuma a Nova Jerusalém, a união, mescla e incorporação máximas do Deus triuno processado e consumado com a igreja tripartida, processada e consumada. Amém. Muito bom. Algarismo Romano 4. Então aqui o irmão vai entrar nesse termo, né, que é trazido, Cristo corpo. A restauração atual do Senhor é a restauração do Cristo corpo na vida da igreja. O Cristo corpo é o Deus incorporado. Logo, andar em Cristo é andar nele como o Cristo corpo, que é o Deus incorporado. E aqui o versículo principal que traz isso é 1 Coríntios 12, 12 e 13. Diz assim, irmãos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo. Esse o Cristo é esse Cristo corpo que o irmão traz aqui. Porque aqui não é um Cristo individual, é o Cristo coletivo. Hoje, o Senhor habita em cada um de nós. Então hoje o Cristo não é mais o Cristo individual dos evangelhos. Hoje o Cristo ele é o Cristo coletivo, né? Então aqui o irmão ele até eleva mais, né? Porque no Algarismo Romano 1 a gente deve andar nele, a gente deve andar no Senhor. Aqui ele diz que o Senhor já não é mais só o Senhor. Agora o Senhor somos todos nós, porque o Senhor habita em cada um de nós e ele é um só Espírito com cada um de nós. Então quando eu devo andar nele, na verdade eu devo andar em todos nós aqui, ó. Nós andamos na igreja, né? A gente vai entrar mais aqui. Pois também em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A letra A diz, 1 Coríntios 12, 12 diz, bom, eu já até li esse, né? Eu li esse aqui, era o A aqui. Ok, o B. Esse aqui é muito interessante, irmãos. Os irmãos vão se lembrar dessa passagem, né? Esse, é a letra B que eu estou, tá? Esse é o me coletivo que o apóstolo Paulo viu em sua conversão conquistadora a Cristo. Ele viu que o Senhor Jesus e seus crentes são uma grande pessoa, o me maravilhoso. Os irmãos se lembram? Quando Paulo ele estava andando, né, a caminho de Damasco, e aí ele é, como fala, subitamente uma luz do céu brilha ao seu redor. E ali aquela é a conversão de Paulo, né? Ele se converte, ele crê no Senhor ali. E o engraçado é que quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas aí ele responde, né? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não perseguia Jesus. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os crentes, né, os cristãos. Mas aqui é claro de ver como que já nesse momento, após a sua ressurreição, quando ele se torna o Espírito que dá vida, ele deixa de ser o Cristo individual e ele se torna o Cristo corpo, o Cristo coletivo, não é? A letra D agora, irmãos. Receber Cristo e andar em Cristo, eu pulei a C, tá? Receber Cristo e andar em Cristo é receber e andar no Cristo corpo, porque Cristo hoje é um corpo coletivo.
Cristo não é mais somente o Cristo individual, mas também o Cristo coletivo. A cabeça com o corpo. Faz uma grande diferença na nossa vida cristã andarmos no Cristo coletivo. Sabe, irmãos, lamentavelmente, muitos cristãos hoje diriam que se preocupam só com Cristo. Eles não se preocupam com a igreja, né? O irmão traz aqui 2 orações no dia 4. A gente pode, acho que, até ler elas juntos, porque é uma oração para a gente fazer, né, para o Senhor. No dia 4, dia 4, a primeira oração está logo no início da leitura de hoje aqui, na página da esquerda. A segunda também, as duas estão juntas ali, ó. Vamos ler só a oração, irmão, só o que está dentro da aspas aí, ó. Senhor Jesus, eu me preocupo contigo e me preocupo com o teu corpo, porque sei que tu és a cabeça e que a igreja é o corpo. Não posso ter a cabeça sem ter o corpo. Senhor Jesus, sei que hoje não és apenas o Cristo individual, mas também és o Cristo coletivo, a cabeça e o corpo. Tu és o Cristo corpo. Portanto, Senhor Jesus, eu te recebo assim como recebo o teu corpo. Eu recebo o Cristo corpo e desejo andar nesse Cristo. Amém. Que essa seja a nossa oração, né, irmãos? A maioria dos cristãos hoje, olha essa frase desse dia também. A maioria dos cristãos hoje é espiritualmente pobre e fraca, simplesmente porque eles se preocupam apenas com Cristo e não com a igreja. Por outro lado, muitos de nós, na restauração do Senhor, podem testificar que desde o dia que vieram para a igreja e começaram a cuidar da igreja, tem havido uma grande diferença na sua vida espiritual. Temos o sentimento interior de que somos ricos, né? Não é de fato isso a nossa experiência, irmãos? Quando nós cuidamos, é algo assim, né? Um paradoxo. Você se envolve, você cansa, você começa a ter mais responsabilidades, né? Você começa a ficar mais restringido, não pode fazer tudo que você gostava de fazer antes, mas por outro lado, você se sente cada vez mais rico, cada vez mais no descanso do Senhor, né? Isso tem a ver com a presença de Deus, que é o próximo algarismo romano aqui. Alguns crentes podem achar que não é necessário ir a uma reunião para desfrutar Cristo. Se ficarem sozinhos, podem desfrutar uma pequena porção do Cristo individual, mas nunca desfrutarão as riquezas do Cristo corpo. Nas reuniões da igreja, todos os membros do corpo têm uma porção de Cristo. Por essa razão, todos nós temos de abrir a boca para liberar as riquezas de Cristo, que estão no nosso interior. Se não formos às reuniões e não abrirmos a boca para liberar as riquezas de Cristo, teremos só a nossa porção individual de Cristo. E por fim, o irmão traz a comparação desse partilhar mútuo de Cristo, feito por todos os membros do corpo, com a circulação do sangue no nosso corpo humano. Quando a gente fala, quando a gente exercita o nosso espírito, né, e fala as reuniões e funciona de todas as formas, né, servindo o Senhor, é como esse sangue que circula no corpo humano, né? Então a gente precisa realmente falar, irmãos, precisa funcionar, né? A letra F. Hoje o Senhor está edificando o Cristo corpo na vida da igreja. No Cristo corpo, Cristo é trabalhado em todos os seus membros e todos os seus membros são trabalhados nele pelo crescimento em vida e pela transformação em vida para a expressão de Cristo. No Cristo corpo, desfrutamos Cristo como tudo. No Cristo corpo, há a função de todos os membros e no Cristo corpo, há o entremesclar dos membros na unidade do Deus triuno. Algarismo Romanos 5 agora, irmãos. Mais princípios, né, que o irmão traz aqui, que os irmãos trazem aqui. A fim de possuir
e andar no Cristo todo inclusivo, como a realidade da boa terra, precisamos ver que a presença do Senhor significa tudo para nós, tanto na nossa vida no Senhor, quanto na nossa obra no Senhor. Em Êxodo 33, de 12 a 17, Moisés negociou com Deus para que sua presença fosse com ele e com o povo de Deus. Deus respondeu dizendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, eu li esses versículos, né, quando Moisés está tendo essa comunhão com o Senhor. O irmão também traz aquele exemplo dos irmãos no trem, né? No vagão. Você estar com alguém é como que o exemplo que ele dá é que eles estavam em 3 irmãos, né? Ou mais, mas eu sei que 5 irmãos. E um dos irmãos, ele não concordou com alguma coisa, parece, né? Ele ficou um pouco aborrecido com eles, então ele foi no outro vagão. Então todos estavam indo para o mesmo lugar, mas no mesmo trem, no mesmo lugar, só que eles não tinham a presença daquele irmão que ficou no vagão de trás. Ele estava junto, mas não tinha presença. E isso o irmão ele usa esse exemplo para mostrar realmente como que muitas vezes a gente faz coisas que o Senhor permite que nós façamos, mas nós não temos a presença do Senhor com a gente. E o que eu ganhei, assim, até mesmo desse pequeno versículo aqui de Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu sinto que quando a presença de Deus está com a gente tem descanso, como ele fala aqui, né? Então, a gente muitas vezes faz algumas coisas, mas a gente não sente descanso no nosso interior, não é verdade? A gente está seguindo com algo, mas a gente não sente o descanso de Deus. É diferente quando a presença dele está com a gente, que você sente assim um descanso inexplicável. Você tem certeza que você está fazendo algo que está agradando o Senhor, né? Que tem o sorriso do Senhor. A letra B aqui fala exatamente sobre o sorriso do Senhor, né? A presença, o sorriso do Senhor é o princípio governante para entrarmos em Cristo e o possuirmos como a realidade da boa terra. A presença de Deus é o caminho, o mapa que mostra ao seu povo o caminho que eles devem tomar. C, segundo a figura em Êxodo, a presença do Senhor foi adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Né? O ponto de baixo explica, né? Em tipologia, a nuvem significa o Espírito e o fogo, a palavra. Portanto, o guiar instantâneo e vivo da presença do Senhor, ele vem do Espírito e da palavra. Isso realmente é uma lição, né, para a gente, né? A importância, de novo, de sempre estarmos no nosso Espírito, né? Vivermos, andarmos no nosso Espírito e sempre lermos a palavra, gastarmos tempo na palavra, ler, orar a palavra, né? Esse é o segredo. Letra D. Êxodo também nos mostra que Cristo, como anjo de Deus, era aquele que guiava o povo. Quando o anjo de Deus se movia, a coluna também se movia, mostrando que o anjo e a coluna eram um, ou seja, Cristo e o Espírito que guia não podem ser separados. Além disso, sempre que os que seguem o Senhor sofrem oposição, a luz que guia espontaneamente torna-se a luz protetora. Contudo, para os opositores, a luz protetora se torna escuridão. Né? Era dessa forma que eles mantinham eles separados, né, lá em Êxodo. E o algarismo Romanos 6, irmãos, por fim, diz assim: a fim de possuir e andar no Cristo todo inclusivo como a realidade da boa terra, precisamos viver e servir na realidade do sacerdócio por meio de muita oração cabal em nossa vida e serviço. 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas, estáis sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Bom, aqui, né, mais uma vez, né, a gente não tem como orar senão no Espírito, né, irmãos? Então, mais uma vez, a importância de estarmos sempre no nosso Espírito. A letra A diz: a igreja ser viva, renovada e enriquecida depende de uma só coisa: que estejamos sendo continuamente enchidos com o Espírito. Para ser continuamente enchidos com o Espírito, precisamos estar dispostos, vazios e orar. Isso é tão real, né? É tão real, né? Porque a oração não é uma das coisas mais difíceis para o cristão. E a reunião de oração, então? E a reunião de oração? Eu já ouvi dizer, no ministério, não lembro onde, que a melhor maneira de você negar o seu ego é orar. Se você tem dúvida, se você negar a vida da alma, perdão, negar o ego, negar a vida da alma. Se você está com dúvida, nossa, mas o que é exatamente negar a vida da alma? Ore. Essa é a melhor maneira da gente negar a vida da alma. Quando a gente ora, a gente está se declarando, dizendo que a gente não pode e a gente precisa de Deus, né? E isso é extremamente importante, porque isso fortalece a nossa vida espiritual, isso honra, engrandece o nome do Senhor e envergonha o nome do inimigo, né, de Deus, o inimigo de Deus. B. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento e a habilidade para a nobre obra de edificar a igreja devem ser o próprio Deus como Espírito para nós. Somente o Espírito de Deus pode edificar sua própria habitação por meio de nós. Isso é uma advertência, né, para a gente também, né? A gente que ama o Senhor, a gente que serve o Senhor de todas as formas, seja na segurança, seja com as crianças, adolescentes. É normal a gente começar a ficar bom e a gente começar a servir no nosso homem natural. Mas o que o Senhor aceita, o serviço, a obra que o Senhor aceita, é só aquela que é feita pelo Espírito Santo, né? E isso só é feito quando a gente ora, né? Quando a gente se entrega para o Senhor, entrega aquilo para o Senhor. Se todos os santos, em todas as igrejas, perseverarem em oração, a restauração será grandemente enriquecida e elevada. Além disso, os santos desfrutarão o Senhor, a sua presença e a sua unção instantânea e constante. O dia todo eles desfrutarão o sorriso da face do Senhor e a pessoa viva de Cristo se tornará a experiência e o desfrute deles. Amém. É isso aí, irmãos. Agora, os irmãos completem a mensagem, tá?